Hoje, na vertente tecnológica, vamos falar sobre o pagamento do IVA em compras online fora da União Europeia, agora a partir de 1 de julho. Fica aí para ouvir esta notícia e muito mais. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Já não é de agora que esta história sobre o pagamento do IVA em compras online fora da União Europeia anda a ser falada. Aliás, desde 2019, que os mídias já andavam a informar as pessoas sobre esta situação. A diferença é que nessa altura a data que os CTT previam começar a fazer esta cobrança em processos relacionados com a alfândega era a 1 de janeiro de 2021. Só que por conta de tudo isto que se está a passar a nível mundial por conta da pandemia, alteraram a data agora para 1 de julho. Importa lembrar que qualquer compra que fizéssemos fora da União Europeia até um valor máximo de 22 euros, já com os portos incluídos, eram isentos de IVA. O que muda a partir de agora é que qualquer encomenda, independentemente do seu valor, mesmo que custe 50 cêntimos, irá parar na alfândega para ser revisto o artigo e fazer a avaliação do mesmo e acrescentar-lhe o valor do IVA. Os CTTs já vieram ao público passar algumas informações relacionadas com isto, dizendo que o processo de desalfandegamento será mais simples, envolvendo maior automatização e o preço dos serviços de desalfandegamento será mais baixo. Algumas informações que os CTT já vieram a público informar as pessoas neste sentido e puseram no seu site essa informação que deve ser salientado neste podcast para vos informar todos os detalhes em relação a este processo. Os pacotes postais / encomendas de origem extracomunitárias contendo bens que deram entrada no espaço da União Europeia a partir de 1 de julho de 2021, independentemente da data em que foram adquiridos e do valor do bem, estarão sujeitos a pagamento do IVA ou direitos aduaneiros. Em alguns sites de venda online, os consumidores poderão ter a opção de pagar o IVA no momento da compra. O IVA ou direitos aduaneiros poderão continuar a ser liquidados à entrada em Portugal, devendo os consumidores acompanhar o processo de desalfandegamento no portal de desalfandegamento. Existem também alguns territórios da União Europeia que, para efeitos fiscais, e isto é importante ser dito, são considerados extracomunitários, estando por isso sujeitos a controle aduaneiro e a pagamento do IVA. Neste caso falamos de Alemanha, e agora vamos ver se eu consigo falar isto, é Boesingen e Heligolandia, Espanha, entre aspas também incluído Canárias, territórios de Ceuta e Melilla e Andorra, França, e neste caso também estão incluídos Martinica, Guiana Francesa, Ilha da Reunião e Guadalupe, Grécia, incluindo Monte Athos, Itália, incluindo também San Marino, Lago do Golano, Livigno e Vaticano, Reino Unido, incluindo também Guernsey e Jersey, Ilha de Man e Gibraltar, e Finlândia, também incluindo ilhas de Åland, e por fim Dinamarca, incluindo ilhas de Faroé. Por fim, importa lembrar que, para efeitos fiscais, vai ser considerado o país de origem do envio e não onde se situa a loja online. E eu trouxe-vos esta notícia justamente porque isto aqui é uma notícia que
faz-nos pôr, como um comentador de futebol e jornalista que eu acompanho diariamente, quando ele fala sobre os lances polémicos, ele costuma muito usar a expressão, a chamada zona cinzenta, que é quando o lance em questão pode ser avaliado nas duas perspectivas, sendo que aquele lance pode ser considerado falta ou pode não ser considerado falta, e então é chamada a zona cinzenta. Ou seja, se a decisão for para um lado está certa, se a decisão for para o outro lado também está certa. E aqui acho que também esta notícia refere-se muito a esta chamada zona cinzenta, porque isto pode ser visto pelos dois lados. Por um lado, a gente acha injusto que qualquer compra que a gente faça fora da União Europeia, em que claramente os preços do mesmo artigo, comparando dentro da União Europeia e fora da União Europeia, são completamente diferentes, e quem já fez este tipo de compras sabe do que é que eu estou a falar. Às vezes chegam a ser diferenças astronómicas, e por isso é que muitas vezes as pessoas procuram alternativas comprando realmente fora da União Europeia, por causa da diferença de valores. E é isso que eu estou a dizer, é se por um lado a gente acha injusto agora termos que pagar IVA em todos os artigos que comprarmos fora da União Europeia, também por outro lado também devemos olhar que também acaba por ser justo, ou seja, a gente sabe da importância da gente ter que pagar impostos. Sabemos que isso é o mais correto, é isso que também faz a economia funcionar, é isso é que faz a gente termos os serviços que temos, e não vou estar aqui a discutir se os serviços funcionam bem ou se funcionam mal, mas o princípio da criação desses serviços e o devido funcionamento, quando eles foram pensados originalmente, eram com bom propósito, mas para esses serviços funcionarem é preciso pagar impostos. Os impostos servem, pois, para termos escolas, para termos polícia, para termos bombeiros, para termos hospitais, para termos todo esse tipo de serviços, e isso são pagos com impostos. E por isso a gente, mais uma vez eu digo, a importância de a gente ter que pagar impostos sobre tudo aquilo que adquirirmos. E por isso é que é difícil fazer uma avaliação em relação a esta situação. Eu falo por mim que muitas vezes eu procurei realmente comprar lá fora alguns produtos que, efetivamente, comprando cá, seja aqui em Portugal ou seja noutro país dentro da União Europeia, realmente a diferença era muito grande. Eu lembro-me perfeitamente, por exemplo, há uns poucos meses atrás, eu comprei um rádio multimídia, e apesar que no sítio onde eu comprei ele ter vindo da China, mas ele estava situado em Espanha, a diferença, eu optei por comprar justamente pelo valor que era, estávamos a falar de 200 e muitos euros, ou 200 e tal euros, salvo erro, e a diferença entre esse rádio, comprando agora no armazém de Espanha, que já estava em Espanha, já tinha passado pelo processo de alfândega, já a loja online já tinha pago os impostos sobre aquilo, eu não tinha que pagar mais nada, ou seja, era-me só entregar em mãos. E o valor desses rádios comprados na China eram, às vezes, chegando a ser o dobro. Ou seja, enquanto eu comprei aquele rádio por 200 e tal euros já com ele em Espanha, esse mesmo rádio, por exemplo, na China, às vezes custava ali 100 euros, às vezes um bocadinho mais, às vezes um bocadinho menos, mas rondava exatamente isso. Ou seja, conseguia-se comprar rádios multimídia com um sistema Android, e já com um sistema Android mais atualizado, muitas vezes com preços a metade do preço. Mas sempre tentei procurar comprar já, mesmo sendo lojas online oriundas da China, sempre tentei comprar em armazéns europeus, justamente para evitar os processos de alfândega, ter que mandar papeladas a justificar o artigo que era, o valor que era, o que é que eu tinha adquirido, e essas eram dias a serem passados, e o artigo muitas vezes era uma coisa que uma pessoa precisa, e fica ali a perder dias e semanas e não se resolve a situação. Então sempre procurei essa alternativa.
Mas confesso que também já mandei vir muita coisa da China, nomeadamente capas para smartphones. Agora, mais recentemente, comprei 2 peças para o meu carro, que eu sei perfeitamente que essas mesmas peças, comprando cá, eram a valores astronómicos, principalmente uma delas. Uma até acredito que pudesse ser comprado a um valor mais baixo, mas ainda assim, pela diferença que era, acho que compensou ter comprado. Mas lá está, como ainda não estou dentro dessa data de 1 de julho de 2021, acabei por beneficiar dessa situação, por os produtos não pararam na alfândega e acabou por vir direto para a minha casa. Fiquei contente com a compra, paguei efetivamente mais baixo, mas lá está, agora tenho a consciência que daqui para a frente toda e qualquer compra que eu fizer terá que ser feita uma avaliação de se efetivamente compensa ou não compensa. Por isso é que eu vos digo, este é daqueles temas que eu gostava de ouvir da vossa opinião. Acho que é um tema que poderá ser batido no futuro, porque é o que eu vos disse, este é um daqueles temas que é considerado uma zona cinzenta, que pode ser visto pelos dois lados. Se por um lado é justo a gente pagar por isso, ou é justo pagar pelos valores que são praticados dentro da União Europeia, ou se efetivamente a gente vende os preços a ser pagos lá fora e com aquilo que é cobrado cá, se é justo ou não é. Ou seja, isto tem que ser, é como eu vos disse, isto tem que ser visto pelos dois lados, se é justo a gente pagar esse imposto, esse IVA ou não, porque de facto tem que ser feita a avaliação daquilo que é cobrado lá fora e daquilo que é cobrado cá dentro. E depois também pode ser discutido se efetivamente o valor que é cobrado cá dentro se é justo ou não. Ou seja, isto é daqueles temas que vai dar pano para mangas e será sujeito a muita avaliação relacionado com todo este tema. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.